mensagem dessa noite é a travessia do povo de Deus. Meus irmãos, o êxodo, a palavra vem ex-rodós, que quer dizer fora do caminho, a saída do povo do Egito, tem figuras preciosas sobre a libertação do povo de Deus, do verdadeiro Israel, do novo Israel espiritual. Foi só possível de acordo com a potente mão de Deus. Eles não tinham condições de saírem por si mesmos daqueles anos de cativeiro. E ali, então, nós conhecemos como o sangue foi passado nos umbrais das portas, no dia em que foram mortos os primogênitos, em cujas portas, em cujos batentes não haviam sido passado o sangue do cordeiro. E também esse povo viajando pelo deserto sob a orientação de Deus, e mesmo viajando sob o deserto, sob a orientação de Deus, eles enfrentaram problemas e dificuldades. Assim também é a nossa travessia. Nós estamos querendo aplicar propriamente a passagem de um ano para o outro, embora isso também seja possível, mas nós estamos também numa caminhada, assim como eles que procuravam a Canaã terrena, nós estamos em busca da Canaã celestial. E nessa caminhada nós vemos que esse povo enfrentou as mais diversas dificuldades. Eles tiveram até um período, vamos dizer assim, de depressão, de medo, tiveram também a direção de Deus, e finalmente houve uma divisão definitiva entre Israel e os egípcios. E é exatamente nessa direção que nós queremos falar. Primeiro, desse medo, dessa depressão na caminhada, esse medo que pode nos acometer, e como Deus nos dirige nos nossos caminhos, e como finalmente haverá uma separação definitiva entre aqueles que são de Deus e aqueles que não são de Deus. Nós encontramos aqui no versículos que eu vou ler um pouco antes, assim: e chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tirasse de lá, para que morramos nesse deserto, porque nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito: deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Isso aqui retrata bem a situação desse povo. Eles chegaram a preferir a vida lá no Egito, onde eram escravos, onde estavam ali junto àqueles fornos de tijolos, aquelas fumaças, trabalhando, que realmente passarem pela situação de angústia, de medo, quando viram que os egípcios vinham ao seu encalço, ao encalço do povo. Esse medo do povo de Israel, ele tem suas razões, embora não se justifique, porque eles conheciam muito bem a fúria dos egípcios, a crueldade dos egípcios, e também conheciam a própria fraqueza deles como povo. Devido ao longo período de cativeiro, de escravidão, eles eram um povo desorganizados, e eles estavam a pé, uma multidão, não portavam armas, e por isso seria uma presa fácil do exército egípcio, que vinham com seus cavaleiros, seus carros de guerra, um povo altamente preparado. Ademais, a situação geográfica em que eles se encontravam era uma coisa que incutia medo. Eles estavam entre Pi-Hairote e Migdol-Baal-Zefon. Pi-Hairote era uma montanha, eram escarpas rochosas, dificilmente, impossível deles transporem aquelas montanhas escarpadas. E do outro lado, Migdol e Baal-Zefon, muitos pensavam que eram postos fronteiriços lá do Egito.
e pela frente eles tinham o mar, nada menos que o mar. Então, eles estavam numa situação sem saída, eles não tinham praticamente nenhuma opção de livramento. E quando as pessoas chegam nessa situação de estarem numa situação assim, que olha para um lado, não tem saída, para o outro, para frente, para trás, naturalmente essa saída tem que vir de cima, essa saída tem que vir da parte de Deus. Eu não sei como tem sido, ou como foi, esse final de ano para vocês, ou para você, as dificuldades, ou se foi um ano mais ameno, um ano mais fácil. Nós sabemos que, de um modo geral, foi um ano difícil, no setor internacional, mesmo no nosso país. Nós não vamos reportar, não vamos fazer aqui uma retrospectiva, isso está sendo passado pela televisão e pelas revistas. Mas o fato é que na nossa caminhada, muitas vezes, nós sentimos a fúria do inimigo e sentimos também a nossa própria fraqueza, Aliás, esse medo já havia tomado conta de Jacó, que foi quem deu o nome a Israel. Quando ele volta para sua casa, ele teme a seu irmão Esaú, aos homens de Esaú, e ele lutou com Deus, porque era uma situação difícil. E acontece também na vida de muitas famílias, de muitas pessoas, situações que, à primeira vista, são intransponíveis. Eles não poderiam sair nem de um lado, nem de outro, e muito menos poderiam seguir em frente. E cada vez mais os egípcios se aproximando. Mas o que mais realmente fez com que temessem foi que eles viram atrás deles os egípcios estavam se aproximando. Então, Deus permite o medo nas nossas vidas, em algumas circunstâncias, e o medo pode ser uma coisa boa, ou pode ser uma coisa ruim. Porque quando eles, tomados de medo, diz que eles clamaram a Deus, porque viram a morte iminente. E, por outro lado, o medo também pode ser uma coisa ruim, porque eles se deram por perdidos. Então, qual foi a atitude deles? Eles clamaram contra o servo de Deus, eles clamaram contra Moisés, e disseram a Moisés: nós bem que falamos a você, porque você não nos deixou lá no Egito para servirmos os egípcios? E o Egito aqui tem essa figura do mundo. Eles, em determinados momentos, sentiram falta das frutas, de melão, de cebola, de pepino, aquelas coisas, condimentos que haviam lá no Egito, porque o mal não nos solta facilmente. O mal, ele nos segura de tal forma, e ele não quer que nós nos desvencilhemos. E eles então falaram: olha, teria sido muito melhor ficar naquela vida lá, que morrermos no deserto, onde nem sequer sabemos se teremos sepulcros, ou se seremos sepultados. Meus irmãos, a ingratidão é uma das coisas mais difíceis de suportar. A ingratidão para com Moisés, o servo de Deus, que foi um instrumento fiel da libertação, como se ele tivesse agido de maneira cruel ou maldosa para com o povo. Ele nada mais fez do que atender a orientação de Deus. Mas por que o povo reagiu assim de forma tão amarga? Porque eles esqueceram as bênçãos de Deus. E olhando para trás desse ano que nós estamos saindo, nós não podemos também ter aquele sentimento de que foi tudo ruim. Deus esteve presente conosco, e eles esqueceram as bênçãos de Deus. Eles ganharam aquilo que é de melhor, que dignifica o ser humano, uma nação, que é a liberdade. E os egípcios também perderam aquilo que eles tinham de melhor para eles, que era uma mão de obra escrava. Eles disseram: que é isso que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E eles achavam que Israel agora estava desorientado. Diz assim: então estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. O deserto é uma coisa tão imensa, que os egípcios falaram: não, agora estão perdidos. Hoje nós temos o tal do GPS, mas aquele povo caminhava
confiando realmente que Deus os conduziria. E os egípcios acharam, bom, agora eles estão perdidos, o deserto tomou conta deles, eles estão completamente sem rumo. E eles chegaram agora num lugar que não tinha nenhuma saída, como dissemos, né? Uma montanha escarpada, do outro lado fortalezas, pela frente o mar, e atrás os egípcios. Na verdade, meus irmãos, sempre na passagem do ano, às vezes nós temos esse sentimento, que Deus é quem nos liberta, quando nós não vemos saída de um lado nem de outro, sempre existe uma saída que vem do alto, que vem de Deus. Encontramos também a direção que Deus deu a eles. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Os egípcios que hoje vedes, nunca mais tornareis a ver. Meus irmãos, existem algumas coisas na nossa vida que nós não gostaríamos de ver jamais, não é? E nesse texto nós vemos também no capítulo aqui mais à frente, que Israel viu os cadáveres dos egípcios boiando no mar, não é? Havia sido uma vitória. Por quê? Nessa situação de angústia, Deus dirigiu o seu povo. Deus dirigiu o seu povo. Essas palavras que encontramos aqui, aquietai-vos, elas são usadas com muita frequência na Bíblia. E ele falou assim, aquietai-vos, né? Também não temais, aquietai-vos e vede. Há um salmo muito próprio para essa ocasião, e é o salmo que diz assim, e inclusive essas 3 ideias estão presentes também nesse salmo. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. E a expressão aqui, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, em situações de tribulação, de angústia, como estava o povo naquela ocasião, e que foi tomado de medo, antes de se arrojarem contra o servo de Deus Moisés, antes de se tornarem ingratos para com o próprio Deus, eles deveriam realmente buscar a presença de Deus. E é isso que Moisés está fazendo, quando ele almeja o que fazer, porque era necessário na ocasião saber o que Moisés poderia pessoalmente fazer, o que o povo poderia fazer e, acima de tudo, o que Deus poderia fazer. Meus irmãos, Moisés, como sempre, ele estava orando, ele era um homem de oração. O Salmo 90 é um outro salmo maravilhoso, diz, Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Então, ele começou a orar, e não sabemos o teor da sua oração, mas com certeza ele estava intercedendo pelo povo e pedindo perdão pela ingratidão do povo. Mas Deus disse para ele, Moisés, por que você clama a mim?
porque todas as coisas são importantes e são devidas no seu tempo. Há um tempo que, e aquele já não era mais o tempo de Moisés continuar em oração, era o tempo dele exercer a sua função, era o tempo dele conduzir o povo de Deus. E Deus falou: não clames a mim mais. Agora você vai ver o que o povo pode fazer. Diga ao povo que marche. Mas nós sabemos que o medo paralisa. E do ponto de vista humano, o medo era realmente plausível, porque eles não tinham saída, e o mar diante deles, e não há realmente como marcharmos. Se temos um obstáculo intransponível pela frente, a não ser pela fé. E nós temos que ir à frente, meus irmãos, nós não podemos viver do passado. É como o apóstolo Paulo diz, uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Talvez eles pensassem, vamos para a esquerda, para a direita, e pela frente não havia embarcações, mas agora o que eles podiam esperar? De Moisés já não era mais oração, e do povo também era caminhar. E o que caberia a Deus fazer? Era levar o povo até onde eles pudessem, por terra seca, e então Deus abriria o mar. Eles foram andando. Nós não divisamos todo o caminho de uma vez. Deus não abriu esse mar de uma vez. Eles foram andando até as margens, então Deus foi abrindo aquele mar para que eles pudessem passar. E é interessante que Deus não queria somente salvar Israel, Deus queria também destruir os egípcios. E alguém fala: mas será que nós temos que ter prazer na morte de alguém? Não. Nós já falamos aqui sobre os salmos imprecatórios. Na verdade, é que o mal não é abstrato. Não adianta nós queremos debelar o mal se algumas pessoas ainda estão presentes, se algumas pessoas continuam. Isso nós vemos na vida política da nação, e por isso não temos uma total certeza, ou certeza que muitas coisas vão melhorar. O mal não é abstrato, o mal está arraigado nas pessoas, e aquele faraó, Deus falou: eu vou endurecer a faraó. Interessante que antes era faraó que endurecia o seu coração, para não deixar o povo sair. E a pessoa vai endurecendo o coração, mas uma hora Deus pode endurecer. Então Deus endureceu, dessa vez foi Deus que endureceu o coração de faraó, e ele continuou perseguindo o povo de Deus. Deus poderia fazer as coisas mais simples, ou não poderia? Poderia congelar aquele mar e eles passarem por cima, mas em matéria de salvação as coisas são assim como estão mesmo, de uma maneira profunda e ao mesmo tempo simples. Não é? E é uma linguagem aqui da soberania de Deus também, quando ele diz que ele iria endurecer o coração de Faraó e seria glorificado nele e nos seus cavalarianos. Seria glorificado neles, na soberania de Deus. Deus estava dizendo: eu mesmo vou tomar medidas efetivas para humilhar e para quebrar essa pessoa que está realmente perseguindo o povo de Deus. Nós encontramos tudo isso, figuras que nos transportam para o tempo do Evangelho. Mas nós não podemos delongar, esse texto é muito rico, mas dizer que não somente essa questão do medo, essa questão da depressão, do medo e da direção que Deus dá, mas a divisão que vai haver entre os que são de Deus e os que não são de Deus. E como nós tememos hoje muitas pessoas que estão no meio do povo de Deus, mas têm saudade das coisas do passado, e vivem no passado, e vivem realmente num caminho duplo, vamos dizer assim. Aconteceu que o anjo de Deus, o anjo do Senhor que ia à frente do povo, ele se colocou na retaguarda. Por quê? Porque os egípcios estavam chegando, e eles podiam alcançar alguns que estavam mais atrás. E os grandes problemas, meus irmãos, como dissemos, na nossa vida, que é curta, é efêmera, às vezes não são os da frente, são os problemas que são atrás, são traumas,
São coisas que ficaram no passado, ressentimentos, mágoas, e muitas coisas que nós carregamos, e nós precisamos ser protegidos da nossa retaguarda para não sermos destruídos, porque o mal ele vem vindo, e ele vem vindo atrás de nós. Então, o anjo de Deus ele sai da frente e ele passa atrás para proteger o povo, porque naquele momento a retaguarda era muito mais vulnerável e eles iriam seguir agora também a coluna da nuvem e de fogo que guiava o povo. A coluna também se colocou atrás do povo de Deus de tal sorte que ficou escuro para os egípcios e ficou claro para o povo de Deus. Isso é uma diferença daqueles que vão ficar nas trevas, daqueles que estão na luz, daqueles que vão habitar na inacessível luz e aqueles que vão habitar nas trevas eternas. Houve essa separação. Existe uma separação, não tão distinta nesse mundo ainda, porque o joio e o trigo estão presentes. Jesus falou do joio como sendo mal. Eu creio que ninguém vai discutir, a não ser filósofo, a questão da origem do mal, Jesus tratou o mal como uma realidade presente, ele tratou o mal, como inimigo. Mas ele disse que o mal vai ser destruído, que vai chegar o tempo da destruição. Que os moinhos de Deus, eles moem mais devagar, mas eles moem bem. Esses egípcios, eles vão indo, mas vai chegar o momento em que eles seriam realmente julgados. Houve essa separação. A providência de Deus tem feito também que o Evangelho seja cheiro de vida para muitos e cheiro de morte para outros. Há pessoas que não toleram o Evangelho, e quando são confrontadas com o Evangelho. E esse princípio da separação da luz e as trevas, eu creio que aí é uma figura da interminável trevas que estará também sobre os egípcios. Deus manda que eles marchem, não é nada contraditório. Moisés levanta a mão, e a vara, e o mar, então, vem aquele vento, durante toda a noite, abre o mar, e agora eles podiam seguir adiante. Nós encontramos no Novo Testamento o mar obedecendo a Jesus. Nós temos um hino, Mestre, o mar se revolta. E se diz, quem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? Deus, ele não está circunscrito às próprias leis que criou, ele pode prescindi-las dessas leis. Nós vemos a criação do mundo feito do nada, nós vemos a libertação do povo do Egito, que é um grande milagre, a libertação do povo na Babilônia, o nascimento virginal de Cristo, a ressurreição de Cristo, e assim nós vamos vendo como Deus é um Deus de milagres em favor da salvação do seu povo. E eles caminharam pelo mar em seco, diz o texto. Eles passaram andando. Mas o mal não desiste. E os egípcios, os cavalarianos, estão perseguindo o povo de Deus. Mas Deus fez com que emperrasse as rodas do carro deles, e eles andaram com dificuldades. E daí eles se deram conta. Falaram, não, Deus está pelejando por eles. Não tinha outra explicação. Há coisas que nós só atribuímos realmente à ação de Deus. E então, eles começaram a andar e passaram a noite nesse mar. Interessante que não era tempo de lua cheia, Eram 7 dias depois da lua cheia. Eram trevas mesmo, mas aquela coluna iluminou e as águas fizeram como paredes. Nós já vimos isso em filmes, e nós podemos imaginar. Eu não sou muito adepto a filmes dessa natureza, mas na verdade nós podemos imaginar a grandiosidade e a mão de Deus, para que eles passassem. E essa libertação, nessa passagem aí, é uma figura da libertação do povo de Deus. Nós também estamos fazendo uma travessia. Muitas pessoas ficaram no ano passado. Não significa nada isso, mas muitos que estavam sonhando com um novo ano, com uma nova realidade, ficaram no ano, porque mudou o calendário apenas, mas o tempo segue. Mas muitas pessoas que têm esse sonho vão se perder, por quê? Porque o mal realmente, ele é terrível, ele nos prende com as suas garras, não é fácil se libertar do mal. Mesmo crentes têm realmente saudades
do tempo em que eram mundanos, e muitos até não queremos julgar, mas tem que se examinar para ver se realmente são mundanos ou não são mundanos, porque estão juntos, mas, na realidade, deixam evidências de que, na verdade, eles não estão caminhando nessa direção como deveriam caminhar. A Páscoa fala da morte de Cristo. Nós vamos participar hoje da ceia, né, que anuncia a morte do Senhor até que Ele venha. Depois não há necessidade de anunciar mais. Já passou o tempo, já passou a oportunidade, depois. E a travessia fala da sua ressurreição, de uma nova realidade. E quando nós nos sentimos presos a um lugar perigoso, quando nós estamos inertes, e às vezes nós estamos com aquele povo, não vemos saída, nenhum lado. Mas Deus realmente, Ele nos possibilita seguirmos à frente. Ele vai abrir os caminhos, nos dar coragem, nós vamos caminhar pela fé, e esperamos um dia, nós estamos vencendo já alguns males, mas esperamos um dia ter aquele mesmo olhar que os israelenses tiveram quando olharam para trás e viram que aquele medo já nunca mais ia assaltá-los. Aqueles corpos estavam boiando na praia, e Deus tinha dito para ele: olha, os egípcios que hoje vocês veem, vocês nunca mais verão. Meus irmãos, aquelas coisas que possam nos causar medo, ameaçar, e às vezes Satanás consegue vitória porque ele tira das nossas mãos a arma, que é a palavra de Deus, né? Então a pessoa está despreparada, nós estamos despreparados, e vem o problema, e nós não temos como, já a arma não está em nossas mãos, mas nós temos que nos apegar à palavra, devemos nos apegar à direção que Deus nos dá, como dirigiu aquele povo, e sabemos que vai haver uma divisão muito clara. Nós não temos dúvida nenhuma, embora muitos queiram ter essa vida, e somos tentados a essa vida dupla, né? Querer viver no meio do povo de Deus, mas sendo mundanos. Nós precisamos nos libertar desse mal, e essa libertação vem de uma forma soberana, através de Deus, né? E Ele é engrandecido quando o mal realmente, que já foi destruído na cruz, ele é também derrotado nas nossas vidas, no nosso caminho de santificação. Que nós possamos ter atravessado esse ano, meus irmãos, mesmo aqueles que tiveram maiores dificuldades, sentindo a presença de Deus, que Deus os conduziu, né? Que Deus os amparou, e que continuemos nessa travessia, sabendo que o anjo do Senhor está, né, nos protegendo na retaguarda para que aqueles males da nossa infância, da nossa adolescência, nosso passado, do ano passado, não nos venham realmente atrapalhar na nossa caminhada, e abrindo os caminhos. Mas para isso nós temos que dizer, como o salmista, que Ele é o nosso socorro, Ele é o nosso refúgio, e diz: vinde contemplar que assolações o Senhor tem feito na terra. Diz: aquietai-vos, né? Não temais, aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus. Que Deus os abençoe.